Boa noite a todos que nos assistem pela nossa página do Grupo de Estudos Jurídicos, aqui da cidade de Jundiaí e região, com transmissão também pelo Instagram. Eu sou Alex Cavalcante e estamos aqui para iniciarmos mais um fórum de debates. Desta feita acerca da Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD. Bem, hoje, como é um dia diferenciado, um dia importante, eu queria iniciar esse nosso fórum de debates com a citação de um juramento. Prometo exercer a advocacia com dignidade e independência, observar a ética, os deveres e prerrogativas profissionais e defender a Constituição, a ordem jurídica do Estado democrático de direito, os direitos humanos, a justiça social, a boa aplicação das leis, a rápida administração da justiça e o aperfeiçoamento da cultura e das instituições jurídicas. Ou seja, hoje é o dia do advogado, o dia do estudante de direito, pessoal. A advocacia não é uma profissão como qualquer outra. Isso não significa que ela não seja melhor ou pior, mas apenas que ela é profundamente diferente das demais, em função principalmente do artigo 133 da Constituição Federal, que fala que o advogado é indispensável à administração da justiça. Está aí a nossa primeira e singela homenagem a todos os causídicos desse país que nos acompanham por aqui. Bem, primeiramente, gostaríamos de fazer os nossos agradecimentos àqueles que nos proporcionaram a realização desse fórum de debates, nesse ambiente telepresencial, e que estarão contribuindo para o conhecimento na esfera jurídica, pois sem o esforço dos demais, não seria possível a sua concretização. Bem, de início, agradecer ao Dr. Roberto Carlos Pieroni, mais uma vez, nosso mentor intelectual aí, Dr. Michael Moreno, responsável pela divulgação dos nossos fóruns de debates nas redes sociais, Dr. Diego Araújo, pessoa que atrás dos talentos da nova advocacia, Dr. Alex Abate, em que pese não está presente, mas é uma das pessoas que sempre nos apoiou, Dr. Marcos Casoni, aquele que fomenta nossas ideias com seu conhecimento administrativo e organizacional, né? Doutora Sheila Barr, nossa exímia colaboradora dos projetos, pessoa que amplia a nossa rede de contatos, aos nossos apoiadores, o Sim Comerciário, a Royal Business e a Casoni Condomínios, na pessoa do nosso ilustre aqui, Marcos Casoni. Bem, e finalizando, já para adentrar no âmbito desse fórum de debates, desse tema interessante e excepcional para o momento, os nossos agradecimentos aí ao público que direcionamos esse fórum, advogados, advogadas, estudantes de direito, servidores do judiciário e o público em geral. E hoje, como sobredito, né, a gente comemora do Dia do Advogado, nada mais interessante que a gente trazer um colega para nos brindar, né, com a palestra sobre esse tema, a Lei Geral de Proteção de Dados. É o doutor Paulo Roberto Guedes, advogado lotado na nossa querida seccional da OAB Bahia, né? Dr. Paulo Roberto Guedes possui especialização na área de Direito Tributário pela Faculdade Baiana de Direito, especializado em Direito do Consumidor pelo Instituto Brasiliense de Direito Público, bacharel em Direito pela Faculdade Rui Barbosa, Salvador, Bahia, graduado em Ciências Contábeis pela Faculdade Visconde de Cairu, foi diretor financeiro da Câmara de Dirigentes Lojistas de Salvador no período de 2010 a 2014. Atualmente atua como empresário na empresa Dorme Center, Comércio de Colchões Limitadas. Já estou fazendo merchandising aí, doutor Paulo. E sócio do escritório especializado em Direito Empresarial e do Trabalho,
Biglia Guedes Advocacia e Consultoria. Prezado doutor Paulo Roberto Guedes, de início aí, obrigado por ter aceito o nosso convite. Muito nos honra a vossa presença nesse evento para falar desse tema importantíssimo, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Somos todos ouvidos aí, doutor Paulo, com a palavra, o ilustre advogado aí. Bom, em primeiro lugar, doutor Alex, meu boa noite, e dizer que é um prazer enorme estar podendo falar para um grupo tão seleto de profissionais, de pessoas de bem. E o tema, Lei Geral de Proteção de Dados, é um tema, inclusive, muito palpitante, muito atual, né? Que a lei deve entrar em vigor agora no dia dia 14 de agosto, próximo, né? E a gente vai ter que se preparar para ela, né? Não só os advogados para atuarem no seu mistério, mas também as empresas que tratam dados, que fazem coleta de dados. Para começar a falar, o que é que eu fiz inicialmente? Fui na internet, peguei o nome de um dos colegas nossos presentes aqui nessa live e fiz uma busca. E imediatamente apareceu aqui no Guia Fácil a rua, não vou citar o nome, evidentemente, mas Rua Rangel Pestana, 533, Centro Jundiaí, e o telefone também do colega profissional que está presente aqui. Isso são dados que estão à disposição de qualquer pessoa que acessar a internet em qualquer lugar do mundo. Pode ser positivo e pode ser negativo, mas os dados estão aí à disposição. Até que ponto isso é importante, que isso pode ser divulgado aleatoriamente? Então, é nesse sentido que a Lei Geral de Proteção de Dados chegou para colocar, digamos assim, a ordem na casa. Mas ela não veio exatamente por isso, não. Até porque o Brasil já dispõe de algumas legislações que cuidam disso. O Código de Defesa do Consumidor, quando regula o banco de dados de proteção ao crédito, você tem o Marco Civil da Internet, você tem a Lei Carolina Dickmann, que lembra das fotos vazadas da Carolina Dickmann, que gerou esse projeto de lei, e o próprio Código Civil prevê sanções, prevê reparação civil em caso de uso inadequado ou que venha causar algum tipo de dano ao titular dos dados. Mas a Lei Geral de Proteção de Dados, ela veio mais por uma imposição de adaptação do Brasil às normas internacionais. Por que isso? Em 2018 foi aprovado a GDPR, que é a Lei de Dados da Comunidade Europeia. E ficou estabelecido, a partir daí, que os países que viessem fazer negócios com a Comunidade Europeia deveriam se adequar a essas normas de proteção de dados. E mais que depressa, em 2018, essa lei foi aprovada ainda no final do governo Temer e começa a entrar em vigor agora a partir do dia 14. Eu vou começar a falar de conceitos, né? Porque é uma lei com 65 artigos e traz muitos conceitos novos que a gente deve começar a se habituar a ouvir e entendê-los. Para começar, eu queria citar aqui os princípios norteadores que fundamentam a Lei Geral de Proteção de Dados. Eu tenho primeiro o princípio norteador, que é a finalidade. Ou seja, para você fazer a coleta de dados, coleta e tratamento de dados, você tem que ter uma finalidade, um objetivo. Você não pode sair coletando dados aleatoriamente. Você tem que ter uma adequação, ou seja, uma forma adequada de fazer esse processo de coleta e tratamento de dados. E uma necessidade. A necessidade tem a ver exatamente com a base legal que fundamenta a coleta e tratamento de dados, que nós vamos ver mais a seguinte. Alguns fundamentos também devem ser considerados, como, por exemplo, o livre acesso dos titulares dos dados. A qualidade dos dados, eles têm que ser colhidos, armazenados e tratados com clareza, exatidão, atualização e de acordo com a necessidade e o cumprimento da finalidade a que se propõe o tratamento. Transparência acima de tudo, segurança, prevenção de ocorrência de danos e, principalmente, não discriminação. Ou seja, os dados coletados eles não podem ser fonte de discriminação de origem, seja racial, opção sexual e assim por diante.
E começamos, a partir dos conceitos, conceituando o que são dados pessoais. Dados pessoais é qualquer dado que torne uma pessoa natural identificada ou identificável. Por exemplo, você tem a placa do seu carro, o seu veículo tem uma placa. A partir da placa do carro do seu veículo, você pode ser identificado. O Alex tem um veículo, tem a placa X, e a partir da placa do carro dele, pode-se chegar à identificação do proprietário. Esse é o dado que torna a pessoa identificável. E a pessoa identificada é o RG, o nome, o CPF, o endereço, ou seja, direciona para a pessoa imediatamente. Você não precisa de fazer muita divagação para chegar até a finalidade de identificar a pessoa. Existem também os dados pessoais sensíveis. É o artigo 5º, inciso 2 da lei, prevê um grau de proteção superior aos dados sensíveis. O que são os dados sensíveis? Dados sensíveis são aqueles dados que podem trazer ao titular algum tipo de dano e que devem ser protegidos de maneira mais incisiva. Por exemplo, opção sexual, religião, opção política, entendeu? Esses dados, sempre que possível, não devem ser coletados, ou se coletados, devem ser o que a gente chama de anonimizados, ou seja, tornar com que esse dado, que de posse desse dado, você não possa identificar o titular. E eu dou um exemplo muito claro disso. Alguém aqui já participou da PNAD contínua, que é uma pesquisa feita pelo IBGE. Ela é uma pesquisa em 3 ou 4 fases, se não me falha a memória, e é indagado todas as características da pessoa: renda, escolaridade, raça, opção de política, opção sexual e assim por diante, se casado, solteiro e tal. Só que tem um detalhe: esses dados são anonimizados porque o que é utilizado para efeito de pesquisa é somente a informação que você prestou. Não há uma associação entre o dado e o titular que forneceu o dado, entendeu? Então, isso é o que nós chamamos de dados anonimizados. Outro aspecto importante também que a lei trouxe são os dados de crianças e adolescentes, que é tratado no artigo 14 da LGPD. Eles só podem ser coletados com consentimento específico do responsável ou do pai da criança ou do adolescente. Não podem ser coletados sem esse consentimento prévio dos pais ou responsáveis. Eles devem ser, o consentimento tem que ser específico, ou seja, por exemplo, a escola precisa do dado da criança e do adolescente. Então, há uma especificidade, há um legítimo interesse ou um cumprimento de um contrato e que necessita que esses dados sejam colocados. Os dados dos idosos também mereceram destaque nessa lei. O artigo 55, inciso J, 55J, inciso 20 e 19, faz uma remissão ao Estatuto do Idoso, dizendo o seguinte, que o dado deve ser coletado de maneira simples, clara e acessível, adequada ao entendimento do idoso. Esses são cuidados que a lei vai estabelecendo para que a coleta e tratamento de dados seja, digamos assim, criado um arcabouço de proteção do titular do dado, que é o objetivo maior da lei. Primeiro, é importante trazer também o que é o conceito de tratamento de dados. A lei traz um extenso rol de tratamento, de forma de tratamento de dados. Coleta, armazenagem, classificação. E eu digo o seguinte, que normalmente esse artigo só perde para o Código Penal na lei que trata do tráfico de drogas, porque tem muitos verbos, né? As ações que são previstas na lei do tráfico de drogas. Então, tudo, resumindo isso aí, o Marcel Leonardi, que é um autor, inclusive consultor de um grande escritório de São Paulo, ele define o seguinte, que tratamento é tudo aquilo que se pode fazer com os dados, desde a coleta até o descarte. Se você for observar, a partir do momento que você coleta os dados, você já está começando a tratar esses dados.
A lei que também criou, doutor Alex, conceitos de agentes de tratamento de dados. Esse criou a figura do controlador, do operador e do encarregado. O que é a figura do controlador? O controlador é aquela pessoa que vai determinar a coleta e tratamento de dados, ou seja, ele vai regular, ele vai direcionar, vai trazer para o operador todas as diretrizes do tratamento de dados. Feito isso, entre o controlador e o operador, foi criada a figura do encarregado, que é também chamado na lei, na GDPR, que é a lei da Comunidade Europeia, de DPO, ou Data Protection Officer. Na verdade, o encarregado é uma espécie de compliance officer. Ele vai ser uma pessoa que vai ter que ter uma autonomia dentro da empresa para assegurar que a empresa esteja sempre em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados. Será criada também a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD. Qual o objetivo da ANPD? O objetivo dela é difundir a cultura do tratamento de dados no país, fiscalizar a execução da lei, criar regulamentos específicos para determinadas atividades de tratamento de dados e regulamentar a LGPD. A própria LGPD traz, nos diversos artigos dela, várias situações em que determina que seja criado um regulamento, assim como, por exemplo, a ANS, a ANAC, entendeu? Mais ou menos funcionará dessa forma. E também será responsável pela fiscalização e aplicação das multas. Bom, feito essas primeiras divagações, a gente traz agora o que nós chamamos de base legal, ou seja, são os artigos da lei que autorizam a coleta e tratamento de dados. Toda empresa que vai atuar coletando e tratando dados tem que, primeiro, acima de tudo, determinar qual é a base legal que ela vai utilizar para fazer a coleta e tratamento de dados. E aí a primeira que surge na lei é o consentimento. Os estudiosos da matéria entendem que o consentimento é a mais frágil delas. Primeiro que ele tem que ser específico e adequado. E a qualquer momento, esse consentimento pode ser revogado. Então, se você tem dados que foram concedidos através do consentimento, o titular do dado ele vai poder, a qualquer momento, exigir de você que o dado dele seja eliminado do banco de dados. Entendeu? Haja vista a lei de cadastro positivo, né, que obriga que o titular dos dados seja consultado, concorde com a exibição dos dados dele. Entendeu? Então, o consentimento ele deve ser específico. E para quem lida com banco de dados, as empresas que vivem da informação, elas entendem que esse consentimento é o mais frágil deles. Fora isso, você também tem a base legal, que era para efeito de cumprimento de obrigações legais e regulatórias do controlador. E aí eu posso trazer para vocês, por exemplo, vocês que atuam na área de direito do trabalho. A empresa é obrigada a tratar os dados dos seus empregados, coletar, armazenar e, eventualmente, terceirizar a operação, por exemplo, ao escritório de contabilidade. Então, ele faz isso para cumprir obrigações legais. Ele precisa fazer o pagamento da folha, ele precisa recolher o FGTS, ele precisa recolher o INSS e assim por diante. Então, essa base legal para cumprir obrigações legais e marcos regulatórios é uma base legal que não precisa de consentimento. O empregado, a partir do momento que ele assina um contrato de trabalho, ele já cede automaticamente os dados dele para esse tipo de controle. Então, essa base de dados tem essa finalidade. Outra base legal também, que autoriza o tratamento de dados, é o legítimo interesse. O legítimo interesse tem muito a ver com a coleta de dados, por exemplo, por empresas comerciais. Você faz uma compra, por exemplo, numa grande rede de varejo, ela faz a coleta de dados inicialmente para cumprir o contrato, porque ela precisa emitir a nota fiscal, e posteriormente esses dados são armazenados para que ela utilize esses dados nas suas promoções, encaminhar e-mail marketing, encaminhar mensagens por WhatsApp, SMS, entendeu? Informando das suas promoções. Então, esse seria
o legítimo interesse, porque o titular do dado, que cede esses dados a essas empresas, eles esperam efetivamente receber essas comunicações, entendeu? Então, agora, o legítimo interesse também tem um agravante. Normalmente, quando você faz coleta de dados através do legítimo interesse, você normalmente vai ter que emitir para a autoridade reguladora, que é a ANPD, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, os relatórios de impacto nesse tratamento de dados. Esses relatórios ainda não estão claros na lei, entendeu? Que provavelmente será objeto de regulação pela ANPD. Outra base legal que se permite para o tratamento de dados é para execução de contrato. Por exemplo, eu já falei aqui no contrato de emprego, mas vamos falar, por exemplo, no contrato de locação, no contrato de compra e venda. É preciso que os dados dos contratantes sejam inseridos, sejam tratados e sejam inseridos no contrato. Ou seja, você tem a necessidade de coletar esses dados para cumprimento, para execução do contrato. Um contrato de compra e venda, um contrato de compra de um imóvel e assim por diante. Todo tipo de contrato que seja necessário está amparado também na lei. Outro é o exercício regular de direito, por exemplo. Você vai entrar judicialmente contra uma outra pessoa e você precisa dos dados delas para poder exercer o seu direito judicial ou administrativo, o processo judicial ou processo administrativo e assim por diante. E um detalhe, a lei só protege os dados da pessoa natural e coletados com fins econômicos. Então, o condomínio, que é o do nosso colega doutor Casoni, enquanto administrador de condomínios, ele será um operador, ele será um responsável pelo tratamento de dados dos condôminos dos quais ele administra, entendeu? Então, ele será, ao mesmo tempo, um operador e, ao mesmo tempo, um controlador, porque os empregados dele, ele também tratará os dados, entendeu? E ele trata os dados na figura de controlador. Ele vai ser as duas coisas, só para você ter uma ideia. E, por fim, para a proteção da vida e incolumidade da pessoa. Por exemplo, digamos que numa determinada loja, ocorra um acidente com uma pessoa e você precisa das informações daquela pessoa para chamar um médico, para chamar uma assistência médica imediato. Então, você não vai pedir autorização a essa pessoa para fazer isso. Você vai imediatamente buscar um documento, buscar alguma informação que você tenha o nome, o CPF, o RG dessa pessoa, para encaminhá-la a um prontuário médico e assim por diante. Outro detalhe importante é como isso vai ser implantado nas empresas. Por exemplo, providências que devem ser tomadas pelos profissionais que vão atuar dentro dessas empresas. Primeiro, mapeamento de processos. Ou seja, isso, na verdade, não é uma ação de advogados, por exemplo. Mapeamento de processos dentro de uma empresa é responsabilidade dos gestores da empresa. Segundo, revisão dos contratos de relacionamento. Uma determinada empresa, ela se relaciona com outras tantas empresas que, entre si, fazem troca de dados e informações. Para que essa empresa contrate com segurança um outro fornecedor que venha eventualmente usar esses dados dos titulares de pessoa natural, ela vai precisar rever esse contrato, adequar esse contrato à LGPD, para assegurar que ela não seja responsabilizada por algum vazamento, por exemplo. Imagine, eu vou dar o exemplo novamente do Dr. Casoni. Ele é um administrador de condomínios. O condomínio confia à empresa dele o CPF, RG de todos os condôminos. E ele deve ter um banco de dados, imagino eu, robusto para isso. O condomínio provavelmente vai exigir do Dr. Casoni, entendeu? Que ele adeque a empresa dele à LGPD. Porque, apesar do condomínio não ser objeto da lei, porque ele não exerce atividade econômica, a administradora de condomínio, ela exerce atividade econômica e ela utiliza o dado em função da atividade dela, entendeu? Então, ela precisa que
o condomínio tem que exigir do Dr. Casoni ou da empresa dele, é um exemplo simples que a gente está dando, que ele esteja conforme com a LGPD. Entendeu? Isso é importante. As transações entre empresas vão passar por toda essa revisão, entendeu? Essa revisão dos contratos. Se você vai contratar uma empresa e vai confiar suas informações a essa empresa, você vai querer saber efetivamente como é que ela está se comportando com relação à proteção de dados. Essas empresas, e aí eu vejo um detalhe interessante, que é uma oportunidade de negócio para os advogados, que é exatamente essa, que é essa revisão de contratos, esse acompanhamento da implantação sob o ponto de vista jurídico dentro das empresas. Ela também tem que desenvolver uma política de privacidade, entendeu? Baseada efetivamente nos princípios da LGPD. Também treinamento. Geralmente as violações ocorrem mais em função das pessoas, entendeu? O sistema normalmente ele é seguro, ele é protegido, mas as pessoas é que deixam brechas a essas violações, a esses vazamentos. Aliás, o Brasil é um país muito promissor em vazamento de informações, entendeu? Então, esse treinamento intensivo de adequação das pessoas, de mudança de comportamento das pessoas com relação à LGPD será muito importante dentro das empresas. Investimento em tecnologia aí para todo tamanho, para empresas pequenas, empresas grandes e assim por diante. E contratação do DPO, e que eu vejo também aí, na verdade é o encarregado na LGPD e o DPO na GRPD, lá da Comunidade Europeia, uma oportunidade de negócio para advogados, porque esse profissional ele vai estar dentro da empresa se relacionando com o titular dos dados, com o operador, com o controlador, e vai estar se relacionando também com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. E ele tem que ter a autonomia necessária para impor à empresa regras e informar a empresa, olha, vocês estão aqui pecando nesse processo porque não estão cumprindo a LGPD. E se ele não tiver essa autonomia, ele jamais vai poder exercer essa função. Construir políticas claras de coleta e tratamento de dados, criar instrumentos efetivos de proteção de dados, rotina de colaboradores, no caso de condomínios e empresas, entendeu? Ou seja, o treinamento que eu acabei de falar, e os custos de prevenção e adequação de administração da LGPD. As empresas, as grandes empresas, pelo que eu estou observando na movimentação do mercado, elas estão se preparando para essa nova era, entendeu? Mas as pequenas empresas, eu não sei se é o sentimento de vocês aí em São Paulo, em Jundiaí, se há uma preocupação dessas pequenas e médias empresas em se adequar à lei ou estão esperando que algo mude, não sei, não tenho ideia. Mas eu percebo aqui em Salvador que essa demanda ainda não chegou aos escritórios de advocacia, principalmente se tratando de pequenas e médias empresas. Não poderia deixar de falar também sobre as penalidades. A lei prevê multas que vão de 2% do faturamento da empresa a 50 milhões de reais. Tem algumas outras punições que não são pecuniárias, mas são tão graves ou mais graves que as pecuniárias. Por exemplo, em face de uma violação, de um vazamento, por exemplo, de dados, a empresa pode ser obrigada a publicizar essa violação nos meios de comunicação disponível naquela região, naquela cidade, às suas expensas. Esse custo, para mim, não é o mais importante, mas o que mais importante é a imagem da empresa, como vai passar para o mercado, se ela é obrigada a publicizar. Isso pode simplesmente acabar com a empresa, entendeu? Outro aspecto também o tratamento diferenciado para micro e pequenas empresas, isso é importante. A lei prevê exatamente isso, e prevê um prazo mais longo para adequação à lei das pequenas e microempresas. Isso já é. Mas o que eu entendo, que eu pude perceber da lei, é que a ANPD, pelo menos no primeiro ano de atividade, onde não vai haver imposição de multas pecuniárias, eles vão atuar como um difusor da cultura de proteção de dados, além também de funcionar como um instrutor, um meio de treinamento, um meio de
capacitação para as empresas, para que as empresas, a partir do próximo ano, não incorram em violações à LGPD. E eu não sei como é que está meu tempo aí, mas o direito dos titulares dos dados também é importante, está previsto na lei. Por exemplo, os titulares têm direito a retificar os dados existentes em determinados bancos de dados, e aí me reporta a lei de habeas data, né, que é específica para o setor público, né, que a gente não vai entrar nessa seara aqui, pelo menos nesse momento, mas o direito do titular a retificar o que está escrito no banco de dados, de ser informado quais os seus dados pessoais que estão armazenados, ele tem direito a explicações, entendeu? Ele pode solicitar que os dados sejam apagados. É um exemplo que eu dei dos dados consentidos, ou seja, cedidos por consentimento. Só que tem um detalhe, esse pedido de que sejam apagados, ele não é absoluto, porque, por exemplo, um empregado de uma empresa, ele deixa a empresa e ele vira para o patrão dele e diz, olha, eu quero que você apague todos os meus dados aí. Evidentemente, o patrão não vai poder fazer isso, até porque ele tem o cumprimento de determinadas regras, de determinadas leis, que ele vai ter que cumprir um prazo, pelo menos prescricional. Entendeu? Por exemplo, você não vai apagar, eliminar os dados de um funcionário, pelo menos até vencer os 2 anos que ele tem para ingressar com a ação judicial. Ou você também não vai apagar no seu sistema os recolhimentos que você fez de FGTS, de INSS, pelos próximos 5 anos, entendeu? Até que prescreva essa cobrança, entendeu? Você tem que guardar isso comprovadamente com você. Então, não é absoluto. Para cumprir determinados marcos regulatórios, vão ter que ser observados esses prazos. O direito também do titular de reclamar a NPD de qualquer infração, de qualquer violação à lei que envolva os seus próprios dados. E a portabilidade. E a portabilidade é interessante, e eu trago um fato interessante. Por exemplo, quem é assinante de Netflix sabe que a Netflix vai sugerindo para você determinados filmes de acordo com aquilo que você vem assistindo. Ele vai formando através de algoritmos, né? E vai criando aquela sua habitualidade, o gênero de filme que você gosta de assistir, e vai sugerindo filmes para você. Digamos que você saia da Netflix e vá para o Prime Video, entendeu? Então, você vai pedir a portabilidade dos seus dados da Netflix para o Prime, para manter também digamos assim, as sugestões que você vem recebendo dos filmes que você vai assistir. Outra coisa também que há de ter muito cuidado com a chamada internet das coisas. Alguém já ouviu falar em geladeiras, refrigeradores, que eles controlam o estoque do seu alimento, que está armazenado ali dentro, e à medida que você vai retirando, vai prestando essas informações e ele vai startando pedidos de compra para o supermercado mais próximo, entendeu? Então, o supermercado que vai receber essa informação, ele vai começar a desenvolver, a ver o seu costume de alimento, que tipo de alimento você consome, tudo, e ele vai começar a traçar esse controle e elaborar um plano, por exemplo, de sugestões de promoções, de produtos para você. Então, isso é muito interessante. A venda de dados também, ela não é impossível, desde que consentido. Aquela história de vender banco de dados, que até então era uma coisa muito corriqueira no país, de esse oferecimento de banco de dados, eu até posso dar testemunho que fui digamos assim, vítima disso, porque antes mesmo de me aposentar, eu já estava recebendo ligações de bancos oferecendo um empréstimo consignado. Eu não sabia nem que eu tinha sido aprovada ainda a minha aposentadoria. Então, como é que esses dados chegaram a esses bancos que me ofereceram esse crédito, entendeu? E, por fim, o pedido de exclusão deve observar, o pedido de apagar, observar a finalidade do tratamento de dados pessoais. É aquilo que eu falei com relação à relação de emprego, aos titulares, os condôminos, por exemplo, o condômino que vende sua unidade imobiliária, entendeu? Ele tem o direito a que o condomínio, desde que efetivamente ele esteja em dia com seus pagamentos, que o condomínio elimine da base de dados dele as informações que ele detém, RG, CPF, tudo, entendeu? Então, isso são direitos dos titulares de dados que tem que ser observado. E outra coisa também, o livre acesso do empregado ao banco de dados, entendeu? É importante
que o patrão permita esse livre acesso, desde que não sejam dados específicos da empresa. Por exemplo, a empresa que detém, que tem um sistema de acompanhamento dos seus profissionais, traçando curva de produtividade, relacionamentos, essas coisas, isso é uma coisa particular da empresa, isso não interessa ao empregado. Mas, enquanto férias, assistência médica, tudo isso que envolve a contratação do empregado, ela deve ser observada pelo empregador. Bom, grosso modo, Alex, seria mais ou menos isso que a gente tinha a colocar para vocês. Agora, seria interessante as perguntas, né, que a gente, interagindo agora, acho que fica mais gostosa a palestra, entendeu? Não. Então, eu estou à disposição de vocês aqui. Nós temos aí o que, mais 10 minutos, né? 10 ou 15 minutos aí, se não me engano. Não, podemos dar uma estendida, fica tranquilo aí nesse aspecto aí, porque, como o nobre advogado falou aí, é um tema interessantíssimo, é algo novo, né? E estava vendo assim, de certa forma, bastante complexo. Eu vou passar a palavra aí ao doutor Pieroni, já para fazer as indagações. Eu estou vendo que ele já está assim, ele olhou, fez uma expressão assim no rosto. Vou passar para ele já para ele fazer as considerações dele, fazer as perguntas. É porque é um tema assim bastante instigante, complexo e que vai dar muito o que falar, viu, Pieroni? De fato, Alex, realmente é um tema bem abrangente, né? Bem abrangente. Primeiramente, também quero tecer minhas homenagens ao Dia do Advogado, né? Considerado o Dia do Advogado, que é o dia da implantação dos cursos jurídicos no Brasil, né? Que implantou na Faculdade do Largo de São Francisco e em Olinda, né? Foram os primeiros cursos aí para nós aí que graduaram, né, como advogados ou como operadores do direito. Depois aí veio a OAB e tal, aquele exame de ordem, aquela coisa toda. Mas, doutor Paulo, o importante é nessa palestra aí da Lei Geral de Proteção de Dados. Ela é interessante pelo seguinte, né, pelo que eu pude observar, que eu estou observando. Ela não é ela regula não só aquele dado que está no departamento de informática da empresa, no TI da empresa, né? Ele abrange tudo, né? Eu gostaria que o doutor falasse um pouco mais sobre isso. Ele abrange quais dados? Todos os dados? Dados do RH, dados de vendas da empresa. Tudo isso aí tem que ser coletado. Certo. Observe, quando eu falei da implantação, eu citei o mapeamento de processos. Tá? Então, vamos falar num grande varejista. Né? Um grande varejista. Não vamos citar nomes para não fazer publicidade. Mas um grande varejista. Ele tem as operações de venda dele, ele tem, às vezes, operações com cartão de crédito, que eles têm, são titulares de cartão de crédito, concedem crédito através de cartão. Eles têm os empregados deles, os clientes, eles compram também de fornecedores, entendeu? Então, cada coleta de dado que é feita de pessoa natural não é coleta de dado de pessoa jurídica não está protegida pela LGPD, somente a pessoa natural. Ele tem que ter esse mapeamento definido, entendeu? E estabelecer em quais bases de fundamentais ele vai poder, base legal, desculpa, ele vai poder coletar esses dados. Por exemplo, a venda em si, ele tem um contrato de compra e venda, entendeu? Então, ele precisa do dado do consumidor que fez a compra para poder emitir a nota fiscal e fazer a entrega da mercadoria, contratar transportadores, fazer a entrega da mercadoria no endereço, precisa CPF, endereço, todos os dados necessários à nota fiscal. O empregado dele, ele vai precisar dos dados para tratar esses dados. Aí, provavelmente, ele vai ter, ou ele tem uma contabilidade própria, que ele vai tratar os dados dentro da própria empresa, ou ele tem uma contabilidade fora, que vai ser o operador dele, que vai tratar esses dados também nessa contabilidade. Então, todas as operações da empresa que envolvam dados da pessoa natural, eles vão ter que ser mapeados e vão ter que seguir rígida a política traçada pela LGPD. Eu creio que tenha respondido a sua questão. E aí, um exemplo prático é a figura do condomínio. O condomínio não é objeto da lei, ele não exerce atividade econômica, mas ele pode ser responsabilizado civilmente se
a administradora de condomínio, por algum motivo, permitir o vazamento, a violação, ou negociar esse banco de dados indevidamente, ele pode ser responsabilidade civilmente, entendeu? Promover os reparos civis, normalmente, como a lei, como o Código Civil prevê, entendeu? Isso funciona dessa forma. Segundo a lei, funciona dessa forma. Entendi. Não, ótimo, doutor Paulo, bem esclarecedor. Agora até o doutor também tinha feito uma indagação a nós, né? Aqui da região, as pequenas e médias empresas não estão se atualizando, não. Nós estamos vendo aí que a coisa está, sabe, parece que eles não se aperceberam disso, né? Dessa importância e dessa questão que vai entrar em vigor, né? Isso aí vai estar, daqui a pouco está virando aí. E tem um detalhe importante, né? Contadores também, né? Que trabalham com muitos dados das pessoas, né? Vão ter que tomar muito cuidado, escritórios de contabilidade por excelência, né? E acho que até nós, né? Os escritórios de advocacia também nós vamos ter que tomar alguns cuidados, né? Porque nós temos bastante dados de cliente, embora a gente já é protegido, né? Aliás, nós já temos um compromisso com o cliente que é o sigilo, né? Mas acho que nunca demais também a gente tem um cuidado especial com isso, né? Acho que as seções dos estados e as subseções, né? As secções, né? As subsecções, elas vão ter que também tratar muito bem desse assunto e esclarecer melhor aos advogados, né? Para a gente saber como gerenciar um escritório de advocacia, né? Penso eu, né? Perfeito. Eu imagino também. Eu acho que a lei, ela, como diz, ela é Lei Geral de Proteção de Dados. Então, ela abrange todo tipo de atividade, desde que tenha fim econômico, entendeu? Tá certo. Doutor Paulo, prazer em poder perguntar e passar algumas dúvidas nossas aqui. É muito bom estar com o senhor aqui. Gostei muito dessa introdução da lei, né? Eu já venho trabalhando um pouco com essa lei, já estou me especializando aí nessa parte, né? Então, mas para nós tá muito bom. Agradeço bastante. Alex, é com você. Essa interação é até mais profícua, talvez, do que a palestra em si, porque às vezes você fala, e você não vendo o que está acontecendo na verdade. Mas vamos seguir. Doutor Diego, vamos lá, doutor Diego. Você é o próximo aí, fica à vontade aí para interagir aí, fazer uma parte. Boa noite, professor Paulo Guedes. Seja bem-vindo ao Grupo de Estudos Jurídicos. É uma honra recebê-lo, justamente no Dia do Advogado, que está blindando aí com esse grande presente, né? Com a Lei de Proteção de Dados. Gostei muito da explanação, da apresentação do professor. E o que me chamou a atenção, né, foi sobre a questão da penalidade da empresa. Ela pode sofrer uma multa de 2%, né, até 50 milhões de reais. Mas eu comecei a observar que também foi mencionado na live, né, que os dados, quando são vazados, tem que fazer uma ocorrência, né? E na lei de proteção de dados, eu não vi assim, esse prazo estipulando, porque eu estudei um pouco sobre o direito europeu, né? E diz que lá eles têm um prazo de 72 horas, só que aqui no Brasil não foi definido. Qual que seria a sua opinião sobre esse aspecto de não ter um prazo certo, né? E se referente à advocacia, nessa questão de proteção de dados, a gente poderia estar colocando isso no contrato para ter o consentimento do nosso cliente e não ter o vazamento. Bom, com relação ao prazo, pelo que eu pude ler e ouvir de especialista na área, esse prazo é imediato. Entendeu? Esse prazo não está na lei. Provavelmente ele vai ser regulamentado pela ANPD, mas o prazo é imediato. Imagine, e aí eu vou dar um exemplo a você, doutor Diego, né? Pronto, eu vou dar um exemplo, doutor Diego. Imagine que uma determinada, e aí eu vou seguir novamente a empresa de varejo, ela tenha seus dados de cartão de crédito. Você faz compra pela internet, tem seus dados de cartão de crédito. E ela percebeu que houve um vazamento dessas informações. Quanto mais rápido ela atuar e informar o titular do cartão de crédito que houve um vazamento, para que ele tome as providências e se proteja de uma eventual fraude, melhor para ela. E o objetivo da lei é exatamente esse, entendeu?
é que essa comunicação seja imediata. E aí é que entra a figura do encarregado, que é o chamado DPO na lei europeia, entendeu? Esse DPO tem que ser o agente que vai comunicar imediatamente que o dado foi violado, entendeu? Para o titular tome suas providências também. Vai responder efetivamente pela violação, mas isso vai sopesar na aplicação da lei, das multas. Se a empresa demonstrou que tinha proteção, que tinha política de tratamento de dados, que estava conforme com a LGPD e um eventual vazamento por um caso fortuito ocorreu, isso vai servir de balizamento para a aplicação da multa. E também com o objetivo de proteger o titular, entendeu? Ou seja, que ele tenha essa informação, que ele passe essa informação o mais rápido possível. A lei fala em 15 dias, se não me falha a memória, para corrigir os dados, me parece, corrigir os dados. Mas desde que essa correção não seja... Desculpa, 15 dias para informar sobre os dados que o titular quer saber. Digamos que eu vá a determinada empresa e digo assim, eu quero que vocês me informem o que é que tem meu coletado aí no seu banco de dados, entendeu? Então, fala-se em 15 dias, não na questão da comunicação. Desde que essa tarefa não seja uma tarefa quase impossível e poderia ser estendido. Mas é mais ou menos isso que a lei fala nesse aspecto, entendeu? E qual foi a outra pergunta do contrato, não foi de serviços advocatícios? Eu acho que os nossos contratos já devem começar a constar, primeiro, o consentimento dos dados no contrato e que esse consentimento tenha a validade enquanto durar o processo. Se extinguir o processo, você não tem mais vínculo com aquele cliente, em razão daquele único processo, digamos, que você está cuidando, você está atuando, eu acho que, a partir dali, é o encerramento do tratamento de dados, entre a contratação e o fim da demanda. Então, o julgamento, o trânsito julgado e liquidação de sentença e assim por diante, entendeu? Pelo menos... Muito obrigado. Pode continuar, professor. Bom, você falou sobre a questão do contrato, né? Eu creio que tenha respondido, não? Falta alguma coisa que me ficou à parte? Ficou bem claro, professor. E já a partir de amanhã já vou alterar meu contrato de honorários. Já tem que se precaver uma vez, né, que esses dados forem expostos, né, vai caber a responsabilização de alguém, né, praticamente, que está com esses dados. Então, é melhor se precaver do que tomar uma multa e se prejudicar aí no futuro. Sem dúvida. Eu acho que nós, já profissionais do direito, já lidamos muito bem com essa questão de proteção de dados dos nossos clientes. Isso vai ser só uma adequação contratual, efetivamente, para isso. Muito obrigado, viu, professor? Agora eu vou devolver a palavra para o doutor Alex. Perfeito, Diego. Obrigado aí. Doutora Sheila, contigo aí agora. Boa noite, professor Paulo. Boa noite. Obrigado pelo professor, doutora Sheila. Sim, estamos todos aprendendo aqui bastante com você. Um tema muito sensível e bem atual. Parabéns pela palestra, pela explanação. Eu gostaria de entender um pouco como que fica a aplicação da Lei de Proteção de Dados para quem vier a falecer, o pós-morte. Olha, a lei fala na pessoa natural, mas eu não vi especificamente no pós-mortem. Eu creio que nós vamos ter que utilizar, por analogia, o Código Civil, que é a proteção, o Código Penal, talvez, que é a proteção à memória dos mortos. Eu não atuo no processo penal, no Código Penal, mas existe uma cláusula lá que é um artigo do Código Penal que prevê a violação, digamos, a imagem e a pessoa do falecido, entendeu? Então, eu creio que os dados dele têm que ser observados também, embora já falecido, mas deve ser observado. E a lei provavelmente deve prever algum tipo de regulamento, porque hoje não está claro na lei essa questão do titular dos dados, se tratando do falecido, entendeu? Do decujus.
Então, eu não tenho essa informação precisa para lhe dar, mas eu creio que a gente deva utilizar essa informação, até porque, por exemplo, no direito sucessório, se prevê, inclusive, como é que se diz, a proteção à imagem do falecido, né? Inclusive autoriza os herdeiros a entrar em juízo pela reparação civil, entendeu? Então, isso eu creio que seja adequado exatamente a essa questão, entendeu? Não sei se respondeu a pergunta. Respondeu sim, muito obrigada e agradeço pelo convite de ter vindo fazer a palestra para nós. Eu é que agradeço, eu que agradeço. Meu amigo agora, doutor Casoni, é com você, ó, muito lhe interesso, viu? Você que está cheio de condomínio, cheio de dados aí, ó, vai ter que começar a se cuidar, hein? Sim. Doutor Paulo, boa noite. Muito obrigado por ter usado o administradora como exemplos aí, esclareceu muita coisa. Bom, a minha primeira pergunta o senhor já respondeu. Seria no caso do tratamento das informações, principalmente de empresas, vamos dizer assim, os terceirizados dentro do condomínio. Porque a administradora tanto cuida das informações do condômino, quanto cuida das informações dos terceirizados, né? Essa parte, se o doutor tiver mais algum detalhe para explicar, mas ficou muito interessante, eu achei assim, claro, vamos ter que revisar todos os contratos, não resta nenhuma dúvida. Agora me surgiu uma outra questão. Como o condomínio não é o objeto da lei, né, como o doutor falou, porque ele não tem fins lucrativos, até onde vai a responsabilidade do síndico, né? Da administradora como empresa ficou claro. Mas e o síndico? Porque nós temos duas situações. O síndico profissional, que muitos ou tem uma MEI ou já é uma empresa, então aí eu acredito que ele se enquadre no mesmo perfil que uma administradora, né? Mas e o síndico que não é profissional, vamos dizer assim, que é o síndico morador, que está lá, que cuida do condomínio, que é um condômino também, ele tem acesso às informações de todos os moradores, né? Então, até onde vai a responsabilidade dele no caso da preservação da informação? Olha, o síndico, como o condomínio não é objeto da lei, a relação entre o síndico e os condôminos ela é regida pelo Código Civil, entendeu? Então, o que o síndico deve ter cuidado é com, efetivamente, a quem ele vai confiar o tratamento do banco de dados, dos dados dos titulares dos condôminos e dos empregados do condomínio, eventualmente. O condomínio pode ter empregados próprios, ao invés de empregados terceirizados, da administradora. Então, o síndico vai ter que ter esse cuidado, ele vai ter que exigir da administradora a conformidade com a LGPD e responderá civilmente perante os condôminos pela responsabilidade, se ficar comprovado efetivamente que ele agiu com dolo ou culpa numa situação em que tenha ocorrido um vazamento de dados, entendeu? Então, o cuidado que o síndico vai ter para evitar ser responsabilizado por um vazamento de dados vai ter que ser todo ele focado em cima da administradora ou da contabilidade, entendeu? Onde ele vai informar, ou até do próprio banco, por exemplo, que se você, por exemplo, tem um síndico que ele digamos, naquela hipótese em que o síndico é um morador, os empregados são todos do condomínio e não há figura do administrador, da administradora ali dentro daquele condomínio. Então, o síndico vai lidar com o banco, na hora que ele passa esses dados para o banco emitir o boleto, ou ele vai emitir o boleto, o banco vai ter acesso a esses dados, efetivamente, para poder enviar o boleto, e ele vai responder efetivamente por uma violação ocorrida no banco, não dentro do condomínio. Isso é importante. Agora, evidentemente, vai ter que ser apurado com o condolo do próprio síndico para que ele seja responsabilizado. Agora, a responsabilidade vai ser civil do condomínio, solidário ao banco, solidário ao administrador e assim por diante. Entendeu? Eu quero que a responsabilidade do síndico está exatamente aí. Em escolher a administradora correta, a administradora que esteja conforme com a lei, para evitar uma futura responsabilização dele também. Entendeu? Por exemplo, se o síndico entrou em vigor a lei e o síndico não se preocupou muito em exigir da administradora
conformidade, ele vai estar respondendo, porque ele tem que cumprir a lei. Entendeu? Ele tem que cumprir a lei. Se ele deixa de cumprir a lei, ele está incorrendo numa lesão, ele pode incorrer numa lesão ao condomínio e responder por essa lesão. A lei existia, estava em vigor, e você não tomou o cuidado que deveria, é o dever de cuidado que todo síndico deve ter, entendeu? Eu não sei se eu creio que eu tenha respondido a contento, se não, por favor, digam para que a gente possa melhorar a resposta. Não, doutor, ficou claro. Claríssimo. Muito obrigado. A gente atua um pouco nessa área de condomínios, entendeu? Mas não com a administradora. A gente trabalha para as administradoras e para os condomínios também. Eu queria aproveitar e pegar uma oportunidade nessa pergunta aí do Casoni. Nós temos condomínios comerciais. Sim. E para você adentrar nesse condomínio comercial, você é obrigado a fazer um cadastro na portaria. A pessoa tira a tua foto, pede tua identidade, perfeito? E aí, as suas informações, no momento que você entra naquele condomínio, fica no banco de dados ali. Nesse condomínio comercial, você foi para um atendimento médico ou foi até para um escritório de advocacia em determinado andar. Você realizou a sua visita e dentro fica as suas informações dentro daquele banco de dados desse condomínio comercial. Esse condomínio ele é obrigado a manter essas informações, ele tem a obrigação de imediato, a partir do momento que você sai do condomínio, ele tem que apagar suas informações pessoais, mesmo que essas informações não sejam aquelas que o doutor citou como sensíveis, ou ele tem um prazo para poder apagar isso aí? Como seria o tratamento à luz da LGPD? Bom, embora o condomínio, tanto o condomínio comercial como o condomínio residencial, não sejam objeto da lei, mas dentro de um condomínio comercial, geralmente opera uma administradora. Tá? E se você for fazer uma analogia, procurar enquadrar, na verdade, a base legal para o tratamento, para esse tipo de tratamento de dados, você vai ver ali que pode se encaixar no legítimo interesse. Qual é o legítimo interesse do condomínio? É proteger os seus condôminos. A verdade é essa. Quando alguém vai adentrar, seja um condomínio comercial ou um condomínio residencial, que se exige o número do RG, tira a fotografia, a placa do carro, entendeu? Que você vai entrar, é anotada. Ali ele está agindo com uma proteção aos condôminos daquele prédio, para evitar uma ocorrência, alguma coisa assim. Então, cumprida isso, a lei está bem clara, cumprido o objetivo, a finalidade do tratamento, o registro do banco de dados tem que ser apagado, entendeu? É o tempo necessário para a pessoa ingressar no condomínio e deixar o condomínio. Fora isso, você também tem as filmagens, que também é uma forma de... É um dado, a imagem é um dado pessoal, entendeu? Então, quando você transita dentro do condomínio comercial, você está sendo filmado, tem câmeras em todo lugar, hoje é assim, entendeu? Então, isso é um dado pessoal, a sua imagem é um dado pessoal. Pode ser que o condomínio diga assim, não, vamos armazenar isso aqui por mais 5 dias, pode ter acontecido alguma coisa, a gente não vem saber imediatamente, entendeu? Mas, logo em seguida, cumprindo a finalidade que é proteção dos condôminos e a segurança do prédio, esses dados, no meu entendimento, devem ser apagados. Até porque se esses dados são vazados através da administradora, ou através de funcionários do próprio condomínio, quando não atuem com a administradora, o condomínio pode ser responsabilizado, talvez não em razão da LGPD, mas em razão de uma reparação civil, porque como ele não é objeto, ele não... Aliás, complementando, se o condomínio, por exemplo, armazena esse banco de dados e vende esse banco de dados para alguém, ele passou a ter um objetivo econômico. Então, ele está se sujeitando à lei. Entendeu? Ele passou a ter um objetivo econômico. Ele usou o banco de dados para obter alguma vantagem econômica. E a lei também é clara, com objetivo econômico, com finalidade econômica. Entendeu? Então, se ele faz isso, mas ele não incorreu em nenhuma falha, e ele apagou o registro do banco de dados, nada vai acontecer. Perfeito. Agora, nessa mesma discussão aí, tudo bem, mas vamos dizer que o condomínio, a administradora,
ou a entidade, ela realizou, digamos assim, ela utilizou o banco de dados para a sua finalidade, que seria para a segurança do condomínio, só que ela quer a manutenção disso aí. Ela, como é que faz? Ela tem que pegar a autorização da pessoa para manter. Olha, fulano, sabe o que? Eu queria manter seus dados, que eu queria utilizar para isso. Como é que funciona essa mecânica? Pelo que a lei descreve nas bases legais que fundamentam a coleta de dados, eu acho que o mais viável é o consentimento, que não é o melhor deles, mas é o consentimento. Porque o legítimo interesse acaba quando ele cumpre a função. Cumpriu a função de a pessoa entrou no condomínio e saiu e foi embora, cumpriu a função dele, tem que apagar. Agora, se ele quer manter aquela informação, por exemplo, abordar na saída, abordar aquela pessoa que ingressou, que deu os dados, olha, o senhor concorda que seja mantido seus dados aqui para uma possível retorno? Por exemplo, o dentista, o cara vai ao dentista 2 vezes por ano, pelo menos, entendeu? E vai sempre aquele mesmo dentista, entendeu? Não, eu concordo, pode deixar aí, porque fica mais fácil, eu não tenho que mostrar meu documento quando voltar aqui posteriormente. Mas ele tem que consentir, na verdade, entendeu? Para evitar que eventual, até porque para assegurar também que esse dado não vai ser usado para outra finalidade. Porque o consentimento, lembramos, o consentimento é específico, entendeu? Eu vou consentir para que você tenha as minhas informações no seu banco de dados e eu possa ingressar aqui sem ter que mostrar todos os meus documentos novamente. Uma questão de comodidade, entendeu? Agora, esse consentimento, ele não sei, pela LGPD, ele é verbal, ele é expresso? Ele é formal, expresso, e não pode haver vício de vontade, entendeu? Tem que ser observado isso. Ele é livre, expresso e com finalidade. Ou seja, na linguagem, vamos dizer assim, um pouco mais acessível para quem não é do âmbito jurídico. Tem que ser por escrito. Pois é. Ótimo, perfeito. Por escrito, exatamente. Doutor Pieroni, e aí? Vamos lá. Não, olha, é muito interessante. Essa lei, ela veio para dar uma moralizada, né? Nós tivemos até esses tempos atrás aí problemas com o Facebook, né? A questão de comercialização, né? Disso, né? Há uma investigação ainda, estava correndo nos Estados Unidos, foram multados, né? Porque realmente esses dados nossos, né? Eu entendo, pessoalmente, eu entendo que todo dado meu pessoal é sensível, qualquer coisa. Porque, como o doutor falou, né? A imagem da gente, você está ali, você entrou num ambiente, a tua imagem é você como pessoa, existência, né? Está ali, né? Então, essa lei é muito importante. Agora, o que está acontecendo, doutor Paulo, é o seguinte, está tendo muito adiamento da entrada em vigor dessa lei, né? Tá certo, nós tivemos aí problema da Covid e tal, né? Mas me parece que há um lobby aí de grandes empresas para segurar um pouco essa entrada em vigor, né? Que agora, salvo engano, foi prorrogado para 2021, né? Para maio. Se não me engano, não, 2021, na verdade, até então, até me corrija, por favor, doutor Pieroni, 2021, se não me falha a memória, é a aplicação de punições. Eu vi alguma coisa falando em dezembro de 2020. Agora, entrando em vigor, a previsão inicial era agora em agosto, 14 a 16 de agosto. Com as punições levadas para 2021. Isso é o que eu vi. Eu não me recordo agora. Posso até estar enganado, entendeu? Que saiu a MP, né? A 935, a 959, aliás, 959/2020, uma MP. Aquela que falou sobre os contratos de trabalho, prorrogação de contrato de trabalho, eles enfiaram no meio essa história, né? E jogaram para 2021. Eu estou entendendo que é tudo, viu, doutor? Que não é só a aplicação geral de tudo mesmo da lei. Mas eu também é melhor a gente pesquisar melhor para ver se é isso daí mesmo. Então eu tô vendo, mas eu tô vendo que parece que há uma, assim, eu entendo que isso vai ser, assim, financeiramente vai ser pesado para as empresas, né? Mas isso urge, né? É importante, né? O mundo hoje, né? Nós temos uma questão assim de privacidade já não existe mais, né? Nós já não temos mais privacidade, né? A partir do momento que você abre o Facebook, você coloca lá uma foto sua do aniversário do seu filho, você já está publicando tudo. Então, você já abriu mão da sua privacidade, né? Mas parece que o pessoal estava exagerando.
Então, a lei, eu vejo que a lei ela é muito importante para realmente, né, dar uma moralidade nessa questão dos dados, né? Aí, só lembrando um detalhe também para a nossa profissão, lembrando que o nosso sigilo, o compromisso que nós temos de sigilo com o cliente, ele é eterno. Ele não é só momentâneo ali, não, é eterno, né? Nós não podemos divulgar, né? A não ser sobre certas condições legais, tal, que a gente pode até abrir, né? Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso. No mais, eram só mais as considerações minhas, viu, Alex, também, né? Não querendo... que é o nosso palestrante é o doutor Paulo Guedes, é ele que manda tudo nessa história aí. Nós só estamos dando pitacos aqui, né? Mas... Teve uma situação aí que eu me lembrei agora, quando se falou em políticas de segurança. As empresas que tratam os dados pessoais da pessoa natural, elas vão ter que demonstrar, ou para a NPD, ou para qualquer órgão administrativo fiscalizador, que elas implementaram algum sistema de segurança diferenciado para tratar esses dados. Existe alguma previsão disso na lei? Haverá, certamente, uma regulamentação acerca desses cuidados. A lei, de certa forma, em algumas situações, por exemplo, essas políticas de tratamento de dados que as empresas vão ter que adotar, segurança de dados, investimento em tecnologia, tudo, isso vai ser para cumprir o que está determinado na lei. Evidentemente, a ANPD, ela vai... a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela provavelmente, e é o que eu já tenho ouvido falar, ela provavelmente vai criar uma espécie de certificação de conformidade, ou ela vai eleger empresas, ou que vai estar instruindo e preparando, entendeu? E avaliando essas empresas, certamente vão criar algum tipo de certificação para essas empresas. Agora, complementando o que o doutor Peroni falou, com relação à questão da prorrogação da vacatio legis, né, da lei, eu creio o seguinte, que ainda que as empresas entendam que isso é um custo alto, tem um outro aspecto que o Brasil tem que observar, que é a relação dele com os países que já têm uma lei de proteção de dados. Porque a comunidade europeia vai exigir do Brasil, nas transações internacionais, que envolvam o tratamento de dados, que aqui no Brasil esteja em vigor uma lei de proteção de dados. Então, por mais que as empresas entendam que isso é um custo, e vai ser um custo alto para determinadas empresas, entendeu? Ela vai ter que se adequar, principalmente empresas que têm transações fora do país, entendeu? Empresas exportadoras, empresas ou importadoras também, que vão ter que tratar dados de empresas transnacionais, entendeu? Então, isso... E um dos motivos que levou o governo Temer a aprovar a toque de caixa essa lei foi exatamente as imposições da comunidade europeia com o Brasil para se fazer negócio entre países, entendeu? Então, há uma força muito grande do que vem de fora para dentro e que isso talvez tenha um impacto muito grande. E outro detalhe, não é a pessoa física que vai, a pessoa natural, a pessoa física, que vai impor às empresas a regulamentação e a conformidade com a lei. Na verdade, é o próprio mercado, entendeu? Porque imagine se você vai transacionar com a empresa. Por exemplo, eu tenho, na minha empresa comercial, eu tenho uma empresa que presta serviço de software. Ela tem um sistema que eu uso para a minha gestão comercial, entendeu? E hoje eu tenho mais ou menos uns 12 mil clientes ativos que são cadastrados, que a gente tem isso já desde a história de fundação da empresa, entendeu? E eu já fiz esse questionamento a eles. E aí, como é que vocês estão conformes com a LGPD? No primeiro momento, interpretaram como se fosse segurança digital, que não tem nada a ver uma coisa com a outra, entendeu? Não é isso que eu estou querendo saber, não é a lei tal, 13 mil infração. E aí eles mandaram para mim todo o material que estão desenvolvendo, que estão se preparando para a lei, entendeu? Então, isso... o impacto da lei vai ser muito maior entre as próprias empresas. O próprio mercado é que vai estruturar isso, que vai exigir isso das empresas, entendeu? Então, é só esse complemento que eu queria passar. Alex, só mais uma complementação. Vontade. Para a gente abrir uma discussãozinha aqui, rápida. Para a questão dos condomínios, eu entendo que vai ter que colocar, acho que vai ter que adequar as convenções, né? Adequar as convenções condominiais. Vão ter que ser adequadas, né?
principalmente na questão da responsabilização do síndico, ou seja, dos deveres do síndico, né? Porque o condomínio também pode responder, talvez solidariamente, aí, talvez com vazamento de dados, né? Então, tem que ver isso. E também tem que verificar a questão dos seguros, né? De responsabilidade do síndico, né? Talvez incluir uma cláusula ou acertar um valor para que você tenha uma cobertura disso. Eu creio até que as seguradoras já estejam de olho nesse mercado e já oferecer esse tipo de seguro também, entendeu? É responsabilidade civil. O síndico que não fizer um seguro desse está fadado a pagar do bolso dele, né? Verdade, verdade. Ou ser rateado pelos condôminos, que é o pior, né? Então aí tem que tomar bastante cuidado, né? Qualquer coisa responsabiliza a administradora, né, Casoni? Com o Casoni. Casoni, você tem alguma pergunta mais? Não, acho que ficou, mais uma vez agradecer ao Dr. Paulo, ficou muito claro. Eu concordo com o que o Dr. Pieroni falou, eu acho que precisa definir uma responsabilidade do síndico, agora falando como administrador, como administradora, muitas vezes a administradora não tem controle sobre as ações do síndico, normalmente não tem um controle efetivo sobre isso, né? Então, eu vejo que precisa, de alguma forma, precisa atribuir mais responsabilidade ao síndico e é isso. Nessa observação sua aí, Casoni, eu imaginei o seguinte, não caberia um termo de compromisso do síndico perante a administradora para que a administradora não fosse responsabilizada subsidiariamente? O que você acha aí, doutor Paulo? Eu acho que termos esse termo não, mas acho que dentro do contrato de gestão da administradora deve ter uma cláusula tratando disso, entendeu? Acho que não, imagino, né? Dentro do próprio contrato se inserir. É recomendável. É recomendável, né? Que a administradora tente enfiar uma cláusulazinha e falar, eu não sou responsável por isso aqui, hein? É que a relação entre síndico e administrador é meio complicada, porque, na verdade, quem manda mais é o síndico, né? É ele que contrata, né? Via condomínio, né? Sim, porque a administradora, ela é uma extensão do síndico, né? Ela é um braço do síndico. Porque lá a lei determina que o síndico pode escolher uma empresa de sua confiança para fazer a gestão. A responsabilidade é dele, mas nesse caso parece que inverte, né? Um erro do síndico passa a ser responsabilidade da administradora. Então eu vejo que tem que ter uma forma de que ele assuma a parte dele, né? Faz um aditivozinho nos contratos aí, cara. Doutor Diego, e aí, doutor? Eu gostei muito da palestra em si, porque é uma lei que ela é muito extensa em razão de várias áreas do conhecimento, né? Várias profissões que tem que guardar o sigilo das informações. Para mim foi bem claro, e exclusivamente na questão que envolve os condomínios, né? Porque tem uma responsabilidade muito grande a administradora, né, com o sigilo desses dados, né, porque uma vez vazado, né, pode ser que vão falar que a culpa é do síndico, mas na realidade, né, aquela questão ter uma cláusula no contrato ou até garantir que tenha um contrato de seguro, realmente, igual o professor disse, vai encher o bolso aí da seguradora, né? Praticamente no início, e depois vai ter os problemas aí jurídicos, os causídicos ingressar aí em caso de violação à lei de proteção de dados. Perfeito. Doutora Sheila? Estou super satisfeita e só tenho que agradecer. Doutor Pieroni, quer fazer alguma consideração mais? Não, eu só quero agradecer realmente, doutor Paulo, foi uma satisfação tê-lo aqui com a gente, muito bacana, ainda que é conterrâneo aí do doutor Alex, né? Muito bacana mesmo, é bom. Né? A Bahia sempre trouxe pessoas muito boas para o país, né? Para o Brasil, né? A Bahia é um lugar muito bacana. E eu também tenho aí a grata satisfação de ter essa amizade com o doutor Alex aí, que é um cara excepcional, bacana demais, né? E a gente gosta muito dele aqui para o Jundiaí. E, por extensão, estamos já gostando do Dr. Paulo também, que poderá estar sempre com a gente, né, Alex?
Só Verdade. convidá-lo mais aí, trazer ele aqui para nós, a equipe, conversar com a gente aqui, que foi muito legal. Doutor Paulo, muito obrigado pela palestra, viu? Muito boa mesmo. Agradeço bastante mesmo. Pessoal, já pelo adiantado da hora aí, eu vou pedir ao doutor Paulo para encerrar, tá? Fazer as considerações finais dele, inclusive abrir o espaço aqui para ele falar do escritório dele, falar da área comercial dele, que embora ele seja advogado, ele é empresário também. Então, esse canal aqui está aberto para o merchandising, viu, doutor Paulo? Olha, eu fico muito feliz em ter podido falar para vocês todos, para os colegas aí de São Paulo. Espero em breve, assim que surgir a vacina para essa pandemia, aí, poder visitá-los pessoalmente, entendeu? Fiquei muito honrado com o convite. Espero ter atendido as expectativas dos colegas aí nesse dia tão importante, que é o Dia do Advogado, né? Pena que não dá mais para fazer o pendura, né? Já não tanto assim, né? Verdade. Entendeu? Mas eu fiquei muito feliz com o convite. Penso que pude contribuir de alguma forma para, pelo menos, criar um clima de discussão acerca desse tema, que é um tema tão importante, que eu acho que é um tema que é um novo campo que se abre também para a advocacia, sem dúvida, entendeu? E que vai exigir muito trabalho, principalmente das empresas, em se ajustar e se adequar a essa nova lei. Meus sinceros agradecimentos, um beijo no coração de todos vocês que estão presentes nessa live. Fico muito feliz em ter contribuído de alguma forma com você. Obrigado ao doutor Alex, obrigado ao doutor Peroni, doutora Sheila, né, doutor Diego e o outro doutor que ficou lá no Casone também. Muito obrigado pela oportunidade também a todos vocês. Obrigada. Ok, pessoal. Um forte abraço a todos. Estamos encerrando agora o nosso fórum de debates. Agradeço a todos, especialmente ao nosso expositor editor do Paulo Roberto Guedes. Um forte abraço e boa noite a todos. Até mais. Até mais. Boa noite, até mais.